Então eu queria a explicação, ou a gente entrasse um pouco nesse assunto. Por que vocês acham que isso consistentemente acontece no Brasil? A chave disso é entender o juro real no Brasil, né? O patamar de juro real no Brasil assim, de forma sustentável, gigantesco desde o começo do Plano Real. E isso foi uma característica que marcou o mercado, né? Como eu falei, desde o começo do Plano Real e até, assim, os tempos recentes não mudou, né? Então, a grande questão é que o equilíbrio fiscal brasileiro, ele sempre tem um remédio de curto prazo que é mais juro real, né? Então, às vezes você pode tapar um buraco ali de um resultado ruim no fiscal, jogando mais juro real e assim, o juro real é um veneno para o empresariado, né, digamos assim, para a economia real e também para a bolsa, né? E o resultado é isso que a gente vê, né? Assim, há 15, 20 anos, o Ibovespa, enfim, outros índices de ações performando de forma contrária à lógica das finanças, né? A teoria de finanças que diz que tem que ter prêmio de risco nas ações, né? E a gente vê que isso não aconteceu. Quando falam de small caps, pequenas empresas. Né? Pequenas empresas. Aí o pessoal, pô, pequena empresa é o quê? É o mercadinho do seu Zé, a padaria. Aí a galera fala, é a C&A? O cara fala, pô, C&A? Mas C&A eu vejo em todo shopping, cara. Como o seu Zé, a padaria... Aí a galera fala, é a C&A? O cara fala, pô, C&A? Mas C&A eu vejo em todo shopping, cara. Como é uma pequena empresa, entendeu? É small cap ou não é? Então, qual que é a definição para vocês de small cap? É tamanho de empresa, é capitalização, setor? Como é que vocês definem o que é small cap? Então, vou explicar, né? O critério da Bovespa, eles pegam as 15% menores empresas, né, por capitalização, por valor de mercado da bolsa. Vai pegando as maiores, tal. E também ela tem critério de negociabilidade. Então, não adianta se negociar muito. Então, ela tem um sistema de corte, então ela mistura um pouco liquidez com tamanho de mercado, valor de mercado, né? Legal. E isso vai mudando, né? O small caps ela vai mudando conforme... se Petrobras e vários outros subirem mais, né, você vai baixando a barra. Né? Esse é o critério do Bovespa. São as 15% menores empresas por capitalização. Nós temos um ETF, né, que é o TRIG 11, que também está indo muito bem, que a gente fez essa mesma ponderação, só que com 5% menores empresas, né? Só que negociam, em média, 50 milhões por mês, né? Então dá quase 2 milhões, não é assim, ilíquidas. Sim. Esse é o nosso ETF, o TRIG 11, né, que a gente fez lá com a Teva. Na Trígono, o que a gente fez? A gente pegou assim um valor, na época, mais ou menos 2 bilhões de dólares, mais ou menos a média mundial, 10 bilhões para baixo, valor de mercado, small caps. Cortamos com 10 bi. E nós fomos além. Nós pegamos microcaps, que é um conceito que no Brasil não tem. Acho que é o único gestor que tem um fundo microcaps, que é mais ou menos, era 500 milhões de dólares. Então, 3 bilhões para baixo, para nós é microcaps. Então, temos um fundo, né, microcap, e tem um fundo small caps. Legal. Então, assim, é um critério discricionário. Não falou que é certo, que é errado. Na Trig não é assim. Legal. E se você olhar outros mercados, você tem lá o MSCI, você tem empresas small caps, lá no índice deles, de 40 milhões de dólares de 5 bilhões de dólares, né? De 40 milhões para 5 bilhões, né? É um índice, né, do MSCI. Muito volátil, não, né? Olha o tamanho, né? Sim. Então, assim, não existe definição, é isso, é um critério. Acabou. Nosso critério é esse. Você escapar, né? Você identificar eventuais problemas na minha jornada na hora como de investidor, eu evolui small muito caps, nesse sentido. é mais importante do que na hora de selecionar no começo, de empresas fato, do Ibovespa? eu tinha um filtro bem menor, no sentido de pessoas, qualidade, investigar o controlador, investigar os executivos. Eu era, assim, eu tinha um filtro qualitativo nesse sentido com uma barra mais baixa. Esse era o ponto, quando você falou. Eu queria entender se essa sua... Se você deixava passar mais gente ou se você segurava mais Não, deixava antes. passar mais gente. E aí... Sua peneira era mais furada. Era mais furada. E aí, de fato, eu quebrei a cara muitas vezes investindo em negócios que no papel faziam sentido, mas esse componente de pessoas realmente faz toda a diferença. Então... Muitas vezes eu investi em empresas e assim, ações, né, que
vários me avisavam, olha, essa empresa aí, cara, tá legal, mas cuidado, esse cara aí... Não era o CNPJ, o problema era o CPF. Então, assim, de fato, isso acho que é uma jornada que boa parte dos investidores vai passar, né? Então, tem oportunidades gritantes nos números que te fazem, assim, deixar um pouco de lado, né, o filtro qualitativo, mas, de fato, no final das contas, se prova importantíssimo, né? Tanto é que gestores experientes como o Werner, como o Otávio, né, eles olham muito esse aspecto de pessoas, que foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Small caps tem uma perspectiva muito grande de crescimento, mas não paga dividendos. Opa, é sinal amarelo? Como é que funciona a filosofia aí para vocês? 300. Tá com yield de 1,5%, né? Então, a gente, logicamente, né, a gente gosta de dividendos, só que 300 cresce 30% ao ano, né? Tá crescendo, ou mais, né? Tem uma baixa alavancagem, pô, o cara cresce 30% e não tá alavancado, né? Porra, que isso, cara? Então, assim, eu prefiro que ela reinvista seus dividendos, né, em crescimento e não se alavancar, do que começar a pegar dinheiro caro e pagar dividendos, né? A conta, né? Claramente, crescimento com baixa alavancagem é melhor do que crescimento com muita alavancagem, né? E menos dividendos. Então, acho que é um caso aí que 300 se aplica. Legal. Né? Só que tem empresas que crescem e pagam dividendos, né? Aí... Sim, tem. Então, tem uma coisa que eu ia perguntar. Vocês observam aí no mercado, vocês estão acompanhando small caps, empresas de crescimento, empresas que, diferente de 300, e a gente pode falar um pouquinho mais de 300, porque é o que a galera está pedindo aqui também, mas de empresas que são alavancadas, não que indevidamente, mas desnecessariamente, para manter talvez um dividend yield mais alto, daria para ela, se desalavancar, se ela não priorizasse tanto dividendos, porque talvez isso esteja atrelado a uma melhor performance da ação, ou não sei. Vocês enxergam no universo de small caps empresas que atuam dessa maneira? São poucas, né? Eu tenho um exemplo claríssimo aqui na minha mente do setor de transmissão, não vou falar o nome, mas assim, é raro, né, de acontecer. É bem específico, assim, aquela empresa que sempre paga dividendo, sempre paga toda a base acionária, tá na empresa por causa do pagamento de dividendos, e aí se para de pagar, não vai fechar a conta, né? E aí distribui dividendos de forma até, eu diria, não ideal. Então, sim, existem casos, assim, mas é difícil, né? E não é só small caps, tem large caps, cujo acionista lá em cima, né, tá alavancado, né? E ele acaba alavancando a sua empresa embaixo, né? Para ter caixa para pagar dividendos para ele. Né? Então ela paga bastante, né? Porque ele, como acionista, precisa, porque ele também está alavancado. Né? Então, duplamente alavancagem, assim, não sei se é muito sadio, né? Mas ele precisa. Um cavalheiro, né? Não sei se é muito sadio. Mas é um método comum também de saída de PI, né? Às vezes o cara não está com saída via venda da participação dele, ele sai via dividendo e endividando a empresa. É bem comum de acontecer isso também. Outra forma, né, que a gente... Né, tem a forma sadia, citar a Kepler, né? Kepler tinha muito caixa. Tinha lá 300 milhões de excesso de caixa, né? Ela fez uma redução de capital, acho que 290 milhões, né? Que o pessoal que, né, monitora, esse exemplo aqui, economática, né, fundamentos, né? Eles não consideram isso aí, né? Só que a gente considera, porque essa redução de capital é como se fosse um dividendos, né? Eu tenho excesso de capital, né? Eu não tenho uso desse caixa, né? E ele reduz o capital através de como se fosse um dividendos, né? Mas ele não tem lucro acumulado suficiente, porque para você pagar dividendos você tem que ter lucro, mas você tem capital. Então você reduz o capital, né? E uma forma de você distribuir, e para o acionista, puxa vida, receber 30% do capital em dinheiro, né? E sem imposto de renda. Belezinha, hein? Sem imposto de renda, né? Então, é uma forma também alternativa.